mais ondas e ventos, o que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me está sofrendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Tchau, Betânia. Se foi Deus quem Deus te prometeu, a abençoe. promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não Mateus, consegue ficar Deus te de pé. abençoe. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não celebra, não se limite apenas ao Amélia, sofrimento. tchau. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mas que hoje você não esteja entendendo. Adina, Deus abençoe. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo. Amália, Tá machucando, mas também seja tá te bem-vinda. ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou Ronival Carvalho, obrigado, Rony. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite Cecília que Cidade, você passou aflito. rapaz, Gemido será substituído por um hino de vitória. Não celebra, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mas que hoje você não esteja entendendo. Ieda Almeida, obrigado, irmã Ieda. Providenciando um Papai sorriso. Tio. Aquela noite que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não celebra, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo Betânia Matos, Pai Tio. é descansar. Obrigado pela audiência, pela assistência. Quando esse dia Zé Mário, seja bem-vindo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder voltar para esse contato que já se tornou bem assim afetivo, bem prático e abençoado com todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pela assistência. E eu quero fazer oração nesse instante para que Deus possa
coroar de êxito tudo que vamos falar, inclusive esse tema que escolhemos para essa live, os sentimentos e suas implicações no ser humano. Mas vamos orar. Eu continuo pedindo oração por Natan, meu neto. Ele continua internado, já recobrou muita melhora, mas ainda não está devidamente recuperado, para que Deus possa completar a obra. Pai Celestial, nesse momento queremos te agradecer esta grande oportunidade pela vida, o ar que respiramos e a chance de poder, Senhor, nesse momento nos dirigirmos a Ti em oração e podemos realizar essa live para falar a Tua palavra. Te pedimos em favor de Natan, que está ali naquele hospital, sua mãe que está lá ao seu lado. Senhor, continua cuidando. Eu sei que Tu estás fazendo grandes coisas, está cuidando. Então continue, Senhor, fazendo a Tua obra. E vários irmãos que estão enfermos ao longo dessa Bahia e que estão aqui nos assistindo e pede oração. Senhor, visite a cada lar, a cada família, realizando a cura e a recuperação da saúde de todos que estão ali, Senhor, nos assistindo. Que esse assunto que vamos tratar seja de bênção para todos que estão nos assistindo, no nome de Jesus. Amém. Eu não posso deixar de saudar esse montão de irmãos que estão nos assistindo aí em Santa Bárbara, a irmã Zuleide, a irmã Jussara, Água Fria, pastor Antunes, a irmã Jussara, Luane, Miriam, Oswaldo. Nos Estados Unidos, na cidade de New Jersey, a irmã Urânia, obrigado Urânia por sua assistência. Itaém, Leusa, Silvana, Alves, São Gonçalo dos Campos, aqui temos muitos irmãos aqui em São Gonçalo dos Campos. Hoje tivemos um culto, 2 cultos abençoados, começando às 18 horas, primeiro grupo, até 19h30, depois o final de 19h30 até 21 horas. A igreja estava ali cheia de irmãos, cheia não, no grupo. O grupo foi realmente bem servido na noite de hoje. Até postei as fotos para o grupo da Assembleia de Deus, aqui os irmãos poderem ver. Então aqui em São Gonçalo temos em Boa Vista, irmão Marcos, irmão Eusébio Júnior, irmão Heraltildes, irmã Eulina, Nai, Leninha, Vanessa, Ladiane, Jurandir, Júnior, já falei, Eliana, Roberto, irmã Carmelita, que também estava na igreja, e Elisama, essa menina bonita. Em Conceição da Feira, a irmã Cecília, Cidade, Danúzia Lima, Elane Freitas, Rosilda Soares, Jaine Tâmara e Gil Almeida. Obrigado, Gil, obrigado por todos aí que vocês estão nos assistindo. Fico muito feliz. Em Amargosa, pastor Joatan e também Jeremias Rodrigues, obrigado. E pessoal do Córrego, muito obrigado pela assistência de vocês. Em Itati, pastor Adailton, Martinha, Mato Grosso do Sul, Itaporã, irmão Ítalo Martínez, Rio das Ostras, Otton Carvalho, em Camaçari, Marta Trindade, Arivaldo Assis, Rosalvo Santana, Itaparica, Marta Trindade, Edivaldo Assis, Rosalvo Santana, repetindo, né? Itaparica, Simone Trindade, Salvador, além do pastor Paulo Lima, sua esposa irmã Nalva, Gessé Santos, Michel Santiago e outros irmãos ali como irmã Bonifácia Pereira, Reni Suzati, pastor Valdemiro Agostinho, Vivi Lisboa, Alan Silva, Paulo Moisés, Renilde Teles. Um abração para todos vocês e obrigado pela assistência. Também ali no São Carlos do Oeste, em Santa Catarina, Edson Soares, em Jaboatão, aqui em Pernambuco, Sebastião Francisco, Rio Grande do Norte, Valdirene Melo, Gandu, Carnalzina Oliveira, aqui na Bahia, né? Barra do Bugre, Dulce Ribeiro de Souza, Taperoá, Moisés Pereira da Luz, em Paulo Afonso, Maria Bertolina Siqueira, Candeias, Neuzete Santana, em Amélia Rodrigues, Eliette, obrigado Eliette, Pindolbaçu, irmã Zilfa, Sirlene, Magno, seus filhos, obrigado pela assistência de vocês. Em Recife, Valdilene, Luiz, Veridiana, Ana, Wilson, todos que estão nos assistindo,
Obrigado. Passando lá para outro continente, o continente africano, cidade de Uíge, a irmã Eva Prado, seu esposo, o pastor Prado, estão nos assistindo. Obrigado, irmã Eva. Deus abençoe vocês. Um abração para o pastor Prado. Cabra de Santo Agostinho, em Pernambuco, Adilson Santana. Planalto, pastor Eliton Souza. Santa Catarina, Liberato, Demétrio, Joyce Brandão. Na Capela do Alto Alegre, Justineide Bandeira e pastor Juscelino. Nossos cumprimentos. Também Nova Fátima, vários irmãos, Sabrina, Jaine, Elisângela, Florizete Bandeira, Jorge Leandro, Florivaldo Rios, Sandra Soraya, Marcos Oliveira, Patrícia Sabino. Obrigado a todos pela assistência de vocês. Em Ipirá, Maria do Carmo, Maria Gorete, Ebenezer, Sara Rosa, Daniel, Samara, Jassonita. Terra Nova de Ipirá, Juscelia Almeida Costa. Em Santo Antônio da Patrulha, Ivanes Jardins, São Paulo, Adna, Mateus, Gabriel, José Mário, Mone, Anderson, Aide, Neide Sampaio, Maria Silva, Miguel Nicolau, Ailton Magalhães, Luiz Carlos Sampaio, César Souza Maria, pastor Ivaldo de Jesus, Feliz Santana, meus familiares, Jonas Cordeiro também, Maria Cunha, missionária Betânia Matos, Juilma Duarte, em Milagres, Aldemiro Magalhães, Serra do Espírito Santo, Maria Celestina, e ainda em Barcelona do Espírito Santo, irmã Silvana Rodrigues. Em Natal, Rio Grande do Norte, irmã Fabiana Silva Valdirene Melo. Rio Branco, no Acre, René Cleiton da Silva. Cidade de Vera Cruz, Márcia da Cruz Santos. Cidade do Rio Verde, Goiás, a irmã Ana Rita e Sheila, nossos cumprimentos. Teresina, Piauí, Wilson Alves de Freitas, Paulo Freitas. Independência do Ceará, Lucalita Oliveira. Ceilândia, Distrito Federal, Francisco Danta, desculpe. E Brasília, irmã Leonália, obrigado, irmã Leonália, pela sua assistência. Ituaçu, pastor Heber, sua esposa irmã Eliésia, e André Aguiar Ribeiro, Cátia Santos e André Adônia Pereira. E também a igreja lá de Assembleia de Deus em Ituaçu. Muito obrigado pela assistência. Em Mutuípe, irmãos Orilda Santana, Sônia Nilce, Antônio Souza, Angélica Melo e pastor Gercivaldo, a sua esposa, a sua família também. Eu quero cumprimentar a irmã Loura também. Em Sergipe, a irmã Mônica Mendes. Em Guarapiaçu, Pará, Isaías e Valdíria. Ali, Sergipe, Mônica Mendes, Ipatinga, Minas Gerais, Jairo e sua esposa Lindinalva, Neuza Almeida, suas filhas Sueli e Amélia, Itatiaia, pastor presbítero Francisco, Florisvaldo e sua esposa, Teixeira de Freitas, Thelma, Angélica, Jesuína. Obrigado a vocês pela assistência, e também dos esposos, né? Em Paraíba, Wilma Soares, Catu, pastor Raimundo, Jaguaquara, Claudemir Cleia, Riachão de Jacuípe, Valdinei Pereira, Irecê, regiões Landes, Paripiranga, Flávia Tavares, Rio Parnaíba, Minas Gerais, Jucinésia Martins, Santo Amaro, pastor Ezequiel Bandeira, Piauí, José Francisco da Silva, Alagoas, Penel Sanji, Rondônia, José Hilton Clementino, Fortaleza, Luiz Monteiro Montampa, Rio Grande do Sul, Aureni Gualtério, Divinópolis, Minas Gerais, pastor Rogério Prado. E também no Japão, Nagoya, Shiashi, Japão, Edson Takayoshi Seteyama. Obrigado, Edson, por sua assistência. Muito obrigado, viu? Pero eu também quero saludar a los amados hermanos de lenguaje espanhola. Há uma grande quantidade de irmãos que estão assistindo nossos lives, especialmente pastor Patrício Gavilanes, sua esposa irmã Mayune, sua pareja, irmã Mayui, e também a irmã Patrícia, missioneira em aquele país, que está fazendo um trabalho muito lindo para Deus.
pero yo también quiero saludar a los amados asistentes de lengua inglesa. I want to greet you for the Aztec friends, but new and far with the Lord, holy and glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Evangelical Church Assembly of God, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, South América. Bem, nós vamos hoje os sentimentos e suas implicações no ser humano. Já pensou se nós não tivéssemos, o que seria de nós sem os sentimentos? Peguei aqui um poema aqui de Ana L. Ramos, ela diz assim: o que seria de nós se não fosse a poesia? Como seria se não houvesse os sentimentos? A tristeza, a melancolia, a dor, a alegria, a euforia. Na hora da tristeza, muitos se desesperam dependendo do momento e mergulham no sofrimento. Na hora da alegria, extravasam na euforia. Poucos têm reticências. Então, pensemos bem aqui. O que seria de nós se não fosse o sentimento? Como é que nós lidaríamos com os cheiros bons, perfumes riquíssimos e bastante fragorosos, uma fragrância imensa? Como seria de nós se não tivéssemos essa capacidade, e o sentimento não fosse os sentimentos? E também como é que nós íamos lidar com fezes, esses cheiros horríveis, outros cheiros pavorosos que causam náuseas? Seria realmente, o mundo seria sem graça. Foi Deus que nos agraciou como indivíduos, eu já falei, esse ser indivisível, porém que tem sentimentos. E nós vamos ver, é isso que eu vou ver aqui agora nessa live. Vamos dar uma caminhada pela mente, pelo psicossomático do ser humano. E vamos ver o que significa esses sentimentos, e o que seria de nós se não fossem os sentimentos. Por exemplo, o sentimento de pavor, de ódio, de nojo. É o nojo que faz sentir, ojeriza daquilo que fede, daquilo que não... Mas graças a Deus que Deus nos deu essa capacidade tremenda. Então, os sentimentos e suas implicações no ser humano. O texto bíblico é Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. É o que eu tenho procurado mostrar, que Jesus ele continua sendo aí essa ajuda, esse socorro para todos nós, porque ele em semelhança de homem, aos homens, tomou forma de homem, forma de servo, semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pois bem, o que se entende por sentimentos? Sentimentos, no singular e plural. Sentimento é algo intrínseco a todo ser humano. Todo ser humano tem sentimento. Além do mais, é um tema que desperta a curiosidade. Quem nunca se perguntou a razão para estar um pouco triste ou até feliz demais por isso? Todos nós, em algum momento, questionamos, né? Será que você já questionou sobre o que é estar apaixonado, por exemplo? É um sentimento. Para discutir esse tipo de tema, nós fizemos uma lista de sentimentos para você. Segundo um professor de Harvard, Howard Abraham Maslow, todos os sentimentos nascem com um senso de valores pessoais, positivos e negativos, sendo atraídos por tais valores. Os positivos são honestidade, justiça, verdade, beleza, vigor, poder, ordem, inteligência e humor. Os negativos são morbidez, feiura, falsidade, caos, engano, fraqueza, etc. Os sentimentos da psicologia
são considerados a experiência subjetiva das emoções. Ó, experiência subjetiva das emoções. Estas são as experiências mentais dos estados do corpo que surgem quando o cérebro interpreta as emoções que aparecem com estímulos externos. Exemplo, você vê um tigre à distância, experimenta a emoção do medo e sente horror. Os sentimentos originam-se na região neocortical do cérebro e são reações às emoções. Além disso, eles são subjetivos, sendo influenciados por experiências pessoais, memórias e crenças. Ou seja, todo sentimento depende da sua experiência pessoal, a sua vida intrauterina, a sua existência, as memórias e também as crenças que você foi aprendendo ao longo da sua existência. Não é? A diferença fundamental entre emoção e sentimento, segundo o neurocientista Antônio Damasio, autor do livro O Erro de Descartes, é que as emoções são respostas involuntárias, uma versão mais complexa do reflexo. Por exemplo, quando você está em perigo, o pulso acelera. O sentimento é estar ciente dessa emoção. Os sentimentos fazem parte do ser humano desde que nasceu. Somos seres sensoriais, que podemos perceber o mundo através dos diferentes órgãos de sentidos. Muitos estímulos despertam sentimentos em nós. Sentimos com o que pensamos, com o que observamos, com o que ouvimos, com o que sentimos, com o que tocamos ou com o que comemos. Todos esses elementos podem estimular, pode gerar sentimentos. Okay? Vejamos agora essa dicotomia sentimentos e emoções, ou sentimentos e as emoções. Existem 6 emoções básicas no ser humano: nojo, raiva, medo, surpresa, alegria e tristeza. Primeiro temos que diferenciar sentimento de emoções. Embora em muitos casos esses dois termos sejam usados de forma intercambiável. Veremos a definição de cada um deles. Primeiro, as emoções. O que são emoções? São impulsos que envolvem reações automáticas e constituem um conjunto inato de adaptação de sistemas para o ambiente pelo indivíduo. Em geral, as emoções duram menos que os sentimentos. Olha a diferença. E motivam as pessoas a agir. Eles são mais curtos, mas também mais intensos. Enquanto que os sentimentos são blocos de informação integrada, síntese de dados de experiências anteriores que a pessoa viveu, de desejos, de projetos e do próprio sistema de valores. Os sentimentos podem ser entendidos como um estado subjetivo da pessoa que é produzido como resultado das emoções que causam algo a alguém. Eles são o humor afetivo e são geralmente duradouros. Eles constituem um guia intenso de como a pessoa dirige sua vida e enfrenta o meio ambiente. Você pode ver então que as emoções elas têm uma duração rápida, enquanto que os sentimentos ela predomina. Veremos agora as funções dos sentimentos. Para que servem os sentimentos? Se Deus nos deu, Ele nos deu com um propósito. Quais são as funções dos sentimentos? Os estudos conhecidos que apoiam 4 funções para as principais emoções. Aqui nós vamos citar aqui algumas. Primeiro, eles são o ponto de vista subjetivo e particular do sujeito. Primeiro sentido para a primeira razão, primeiro objetivo dos sentimentos. Né? Eles são o ponto de vista subjetivo. Quando você emite o seu parecer, o seu gosto ou desgosto, você está usando sentimentos. Eles servem para estabelecer seu relacionamento com o mundo. Esse gosto seu em relação ao mundo. Tanto as pessoas quanto o conhecimento
e o ambiente que o indivíduo percebe passam pelo filtro dos sentimentos anteriormente. Esses são os que interpretam algo, se algo é conhecido, desejado ou rejeitado. Em segundo lugar, o segundo objetivo do sentimento, eles servem para indicar às pessoas um estado físico ou mental, de maneira subjetiva e diferente para cada indivíduo. Eles indicam o estado em que nos encontramos em todos os níveis, tanto biológico como mental, social, econômico. Então, o sentimento é bom, não, gente? Em terceiro lugar, eles servem para indicar os valores segundo os quais a pessoa age. É o sentimento que faz isso. Através dos sentimentos, a pessoa guia seu comportamento em uma direção ou outra. Ele escolhe, né? Os sentimentos marcam as diretrizes, o caminho a seguir. Eles facilitam uma avaliação da realidade sobre a qual agimos de uma maneira ou de outra. E em quarto lugar, os sentimentos, eles são a base da conexão que nos une ao resto do povo. Eles nos ajudam a nos expressar, nos comunicar e nos entender. Primeiro, os sentimentos modulam como somos e, portanto, como agimos. Além disso, essa expressão é percebida pela pessoa com que estamos interagindo, indicando em que estado estamos atuando com base na nossa comunicação. E, em segundo lugar, os sentimentos nos permitem desenvolver empatia, ajudar-nos a entender o estado em que o outro está e facilita com que nos coloquemos em seu lugar, assim possamos entender e ajudar aquela outra pessoa. Veremos agora uma lista de 17 dos sentimentos do ser humano. A gente colocou aqui só 17, porque vai muito mais longe essa lista. Então podemos dividir os sentimentos em 3 tipos, dependendo das reações que provocam na pessoa que o experimenta. Aí você tem o negativo, você tem o positivo e tem os neutros. Veremos agora o sentimento negativo. Eles se manifestam na forma de desconforto na pessoa e servem para indicar que algo não está indo bem. Embora a tendência habitual seja querer rejeitar esse tipo de sentimentos. É necessário conviver com eles, analisá-los e extrair um aprendizado. Isso, entre outras coisas, nos ajuda a evoluir como pessoas. Embora às vezes eles podem se tornar geradores de estado mais graves e levar a doenças como depressão, ansiedade. Isso acontece se os sentimentos negativos são mais fortes do que os positivos, de maneira repetida e habitual. Existe uma longa lista de sentimentos que podem ser classificados como negativos. Vamos ver isso aí. Primeiro negativo aí, tristeza. Esse sentimento aparece em resposta a eventos considerados desagradáveis ou indesejáveis. Aí, o segundo é raiva. A raiva é definida como uma resposta de irritabilidade ou raiva que ocorre quando uma pessoa sente os seus direitos são violados. São várias situações. Essa é uma delas, né? O principal gatilho da raiva são as situações em que o indivíduo se sente magoado, enganado ou traído. Aí dispara o gatilho. Aí acontece a raiva. Em terceiro lugar, o medo. Terceira experiência, terceiro sentimento. Esse sentimento é produzido pela aparência de um perigo, por sua possível aparência em breve. Então, todo ser humano tem o medo. E nós já vimos em outras lives que o medo é importante, porque não só nos previne, nos preserva de enfrentar uma coisa que será ruim para a nossa existência, para a nossa estabilidade social, espiritual, expressão espiritual. Quarto, hostilidade. É definido como um sentimento de ressentimento, acrimônia e indignação que é acompanhado por respostas implícitas, verbais ou motoras. Aí você fica
Aí como com raiva, fica sentido hostil, né? Aí os gatilhos que provocam isso aqui são a violência física. Por exemplo, todos nós quando vemos uma criança ser maltratada, um inocente ser... Aí isso cria em nós hostilidade. Em quinto lugar, o desespero. Este sentimento é caracterizado por uma crença subjetiva da pessoa que ele tem pouco ou nenhuma alternativa para modificar uma situação desagradável. Ou ele se sente incapaz de mobilizar sua própria energia, usá-la para a sua vantagem. Então, quando você está num momento difícil, que você não tem, está batido, você está atrofiado, vem o desespero. Isso aqui é sério, isso aqui, gente. Sexto, a frustração. Esse sentimento aparece quando as expectativas de uma pessoa não estão satisfeitas por não conseguir alcançar o que é pretendido. Isso acontece em várias áreas da nossa vida. É assim, você conhece uma pessoa e você cria logo uma expectativa. O ser humano é assim. Quando ele conhece a pessoa, é normal que ele crie uma expectativa boa ou ruim. Isso vai depender muito dos caracteres mentais com que o indivíduo foi criado, foi formado. A sua história pessoal, a sua história de vida. Aí, quando essa expectativa não foi cumprida, não foi verdadeira, gera frustração. Frustração é um sentimento. Aí vem o ódio, número 7. O ódio é definido como antipatia ou aversão a algo ou a alguém. Todo mundo tem ódio, gente. Não tem ninguém que escape desse sentimento, porque eles embelezam a vida. A vida sem um sentimento seria uma vida feia. Elas tornam, esse sentimento torna a vida bonita. O ódio, apesar de ser palavra feia, horrível, mas ele tem o seu lugar na nossa experiência como humanos, essa área emocional da igreja. Em oitavo lugar, falha. O sentimento de culpa surge da crença ou sentimento de ter transgredido os padrões éticos, pessoais ou sociais, especialmente se alguém foi prejudicado. Acontece esse sentimento, o indivíduo sente que falhou, e errou. A vida espiritual é pecado, né? Você sente que pecou, sente que cometeu algum deslize e foi de encontro à palavra de Deus. Em nono lugar, o ciúme. É definido como sentimento que uma pessoa experimenta quando suspeita que a pessoa amada sente amor ou afeto por outra pessoa, ou quando sente que outra pessoa prefere uma terceira pessoa em vez dela. Isso acontece muito nas relações conjugais, nas relações interpessoais, relações amistosas. O ciúme é tão antigo quanto o próprio homem. Ok? Agora vamos ver aqui os sentimentos positivos. Né? Esses sentimentos positivos são aqueles que geram na pessoa um estado de bem-estar subjetivo, no qual a situação é valorizada como benéfica e envolve sensações agradáveis e desejáveis. Além disso, numerosos estudos indicaram os benefícios de ter sentimentos positivos, destacando-se, entre outros, maior flexibilidade de pensamento, incentiva a criatividade, uma visão mais ampla da situação. Eles funcionam como um amortecedor para os sentimentos negativos, porque ambos são incompatíveis. Proteger a saúde física e mental da pessoa, por exemplo, agindo contra o estresse e evitando as consequências prejudiciais do mesmo. Eles favorecem laços sociais, eles não se produzem, não só produzem bem-estar em nós, mas também nos que nos rodeiam. Em seguida, nomeamos aqui os sentimentos chamados positivos. A felicidade. Olha como ela é contagiante, né? Esse sentimento tem um grande impacto na pessoa. É a maneira pela qual a vida é valorizada de maneira positiva.
como um todo e em seus diferentes aspectos, como família, casal ou trabalho. Aí quando você consegue um benefício, passa no concurso, consegue se formar, consegue comprar um carro novo, consegue fazer uma casa, enfim, tudo aquilo que você aspira a conseguir, consegue, vai gerar evidentemente esse misto de felicidade e é contagiante. Quem está perto vai sentir também alegria. Claro, exceto aquele que é ciumento, que é invejoso. Em 11º lugar, o humor. É um sentimento bom. Refere-se à percepção de um estímulo como divertido e pode ser acompanhado por expressões físicas, como sorrir ou rir. Também dá à pessoa uma predisposição para executar uma tarefa. Você fica todo alegre. Isso aqui, o humor, o senso de humor, é um sentimento muito bonito que o ser humano tem. 12º lugar, a alegria. É também um sentimento positivo. Esse sentimento é caracterizado por produzir um bom humor e bem-estar pessoal. Além disso, o indivíduo que está nesse estado tende a ter uma atitude construtiva e otimista. É muito bom você viver com pessoas que alegre, né? Alegria, isso alegra o ambiente. É também contagiante esse sentimento de alegria. Aí temos muitas pessoas que são alegres de natureza. Aí, claro que tem uns humoristas que eles fazem graça para esconder a tristeza que tem dentro dele. Aí vem contar o caso de um palhaço chamado Boquinha, que foi ao médico, entendeu? Doutor, eu sou homem triste, eu não tenho uma alegria. O médico passou para ele uns remédios, ele levou e mandou ele voltar com um espaço curto de tempo, e aquele paciente voltou dizendo, olha, não funcionou. Então o médico disse, olha, então eu não posso medicar mais nenhum remédio, mas ó, tem na cidade um circo que tem um palhaço chamado Boquinha. Esse palhaço faz todo mundo sorrir. Eu lhe aconselho você ir a este circo, vai assistir uma apresentação do circo, você vai gostar. O palhaço Boquinha é sensacional. Quando o médico falou isto, grande foi a surpresa daquele médico, que o homem falou assim, doutor, aquele homem, aquele palhaço, sou eu. Deu para entender? Então, alegria, às vezes a pessoa é humorista para esconder. O ser humano tem essa... Todos nós somos um pouco de cágado. Esconder algum detalhe da sua personalidade, da sua história, dos seus sentimentos. 13º, o amor. É positivo também, né? Esse sentimento é definido como o afeto que sentimos por uma pessoa, animal, coisa ou ideia. Os gatilhos são as percepções ou avaliações subjetivas que fazemos de outra pessoa. Quando você avalia, você gosta de uma pessoa, você não tem outra coisa senão amá-la. Essa coisa muito involuntária e, às vezes, indescritível. O amor é essa coisa gostosa, coisa linda, que o grego apresenta 4 palavras, mas eu não tenho tempo para analisá-las aqui. Em outra ocasião, aliás, eu falei isso quando falei sobre o dia dos namorados, eu falei sobre isso aí. A 14ª palavra, ou o sentimento, é o gratidão. Isso também é positivo. Esse sentimento é o que se experimenta quando uma pessoa valoriza o favor ou benefício que alguém lhe deu. É acompanhado pelo desejo de corresponder com o mesmo tratamento. Os principais gatilhos podem ser ações realizadas por outra pessoa ou uma sensação de bem-estar geral que a pessoa valoriza e, portanto, aprecia ter. Cada vez que você recebe um benefício, você tem vontade de compensar. Isso chama-se gratidão.
A Bíblia dá muito valor a isso aí. A Bíblia chama de sede agradecidos, né? E quando a pessoa não consegue, até Jesus sentiu dor por conta daqueles 10 leprosos que ele curou e somente um voltou. Gratidão, mas o ser humano tem gratidão. Agora o problema é se ele quer, se ele vai fazer, se ele vai utilizar. 15º aqui é a esperança. Esse sentimento é definido como a crença da parte de quem ele pode alcançar os objetivos ou metas que foram propostos. O indivíduo acredita que ele tem a capacidade de recursos necessários para lidar com uma determinada situação. Aí gera a esperança. A esperança é também um sentimento. E Paulo fala, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala sobre fé, esperança e amor. Ok? Então a esperança é também um comportamento cristão. Okay? Aí vem agora o sentimento neutro. Também existe o sentimento neutro. Qual é ele, pastor? São aqueles que, quando produzidos, não produzem reações agradáveis ou desagradáveis, mas facilitarão o aparecimento de estados emocionais subsequentes, alguns dos quais sentimentos são neutros. Por exemplo, compaixão. Esse aqui é chamado sentimento neutro. Por que compaixão é sentimento neutro? É o sentimento pelo qual uma pessoa pode sentir pena de outra pessoa que está sofrendo ou que está em uma situação desagradável e também está disposta a acompanhá-la nesse processo. Os gatilhos podem ser variados, mas geralmente estão ligados a uma situação desagradável pela qual a pessoa, no ambiente que está passando, embora não necessariamente tenha que ser um ente querido ou uma pessoa conhecida. Às vezes a pessoa que lá você não conhece, já está passando uma situação que mexe com o seu sentimento, aí você vai ter compaixão. Okay. Aí isso aí chamamos na psicologia sentimento neutro. Agora tem aqui o surpresa. A surpresa também é um sentimento. É definido como a reação causada por algo novo, estranho ou imprevisto. A atenção da pessoa é direcionada para processar e analisar o estímulo que causou a reação. Os gatilhos são esses estímulos que não são esperados e que surgiram repentinamente ou que ocorrem em um contexto que não é usual. Por exemplo, se você uma surpresa que seu marido faz, o marido dá assim, mão de figa, de repente ele faz uma surpresa para sua esposa, compra uma coisa, faz uma surpresa de aniversário que ela não está esperando. Isso pode ocorrer, essa surpresa que nós chamamos em psicanálise sentimento neutro. Pois bem, agora o que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia fala sobre os sentimentos? Vamos ver isso aqui agora. No capítulo 4, de verso 6 de Filipenses, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha bem isso aqui, gente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade é um sentimento. E aqui a Bíblia está nos dando essa orientação. Tem muita gente que está vivendo um drama. E vimos ontem, esses outros dias, sobre esses elementos que compõem o lado emocional da igreja. E quase sempre a gente, pastores, ministrantes da palavra, pregadores, não sequer tentamos. Cuidamos da parte espiritual, mas isso aqui é parte fisiológica. Faz parte do indivíduo, esse ser indivisível, que Salomão disse que Deus colocou nele a eternidade. Então, aqui Paulo aconselha que a gente não deve andar ansiosos. A ansiedade é um sentimento, né? E Isaías 41:10 diz assim: não tema porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus,
eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nessa hora que você está assim, cheio de sentimento, é bom você prestar atenção à palavra de Deus. É muito bom quando você tem aqui os textos bíblicos que você separa como de sua preferência, até para se sair nesse momento de dificuldade. E aí no Salmo 13, versos 5 e 6, diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito bem. Você tem que ter essa experiência de, na hora desses sentimentos variados, você ter equilíbrio. Paulo cita lá no capítulo 5 de Gálatas como os frutos do Espírito. E entre eles está a temperança. Temperança é esse controle emocional que a gente precisa ter em todas essas situações, não só em relação aos sentimentos bons, como também e pior ainda, aos sentimentos ruins. Controle. E o controle vai nos dar essa segurança de não tombarmos diante de tantos sentimentos que são comuns ao ser humano. Eles embelezam a vida. Agora, nós precisamos de maturidade emocional, equilíbrio emocional, para lidar com eles, para não acontecer com outros que sucumbiram. Porque olha bem, os sentimentos são importantes. Moisés não entrou na terra prometida porque seus sentimentos o fizeram errar. Vamos ter cuidado com isso aí. Eu citei aqui Números 20, versos 7 a 13. Josué foi derrotado em Ai por ouvir os sentimentos e foi enganado pela aparência dos gibeonitas que provocaram o sentimento de compaixão. Armaram uma cilada para Josué. Ele caiu na cilada. Vieram pessoal com pão bolorento na sacola. Esses homens aqui são os teus servos, vêm de longe. E Josué foi sensibilizado. Ele foi tocado pelo sentimento. Um prejuízo terrível, gente. Davi caiu em pecado de adultério porque o sentimento imoral o dominou. Pedro foi repreendido pelo Senhor Jesus porque pôs os sentimentos acima do plano de Deus. Quando Jesus falou sobre a morte, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E Judas caiu no inferno porque não dominou sentimentos errados, seja de usura, pelo dinheiro que não era dele. Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, por podermos ter esse equilíbrio, podemos orar para Deus nos dar sabedoria, porque você não pode ficar, pelo menos esses 17 sentimentos, são mais. Você não pode ficar, e nem eu, podemos sobreviver seus sentimentos. Sentimentos é importantíssimo. São eles que dão cor à vida. Se não fosse eles, a nossa vida seria uma vida sem alegria, sem cor. Algo assim preto e branco. Deve entender? Aquela imagem sem cores. Então, que Deus nos guarde, nos abençoe. A luta é constante em seu caminhar e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar.
também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por tua graça, teu poder, esse ambiente de conhecimento, de iluminação com que tu tens agraciado as nossas vidas, por poder adentrar a tua palavra, entender o que tu queres nos comunicar, e não só conhecermos a nós mesmos, esse ser indivisível que tem espírito, tem alma, mas que sobrevive dentro do corpo. E esse corpo que enxerga através dos sentidos, Senhor. E esses sentimentos que às vezes nos atrofia. Queremos que te pedir, Senhor, que nos ajude a administrar os nossos sentimentos, a fim de que o teu nome seja glorificado, tua palavra seja estendida para todos nós. Eu te peço essa bênção agora em nome de Jesus. Amém. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Isso é equilíbrio, gente. A tempestade deve vai A tempestade passar. vem, a palmeira ela se dobra, ela arrasta suas folhas no chão. Mas quando a tempestade passa, ela volta. Isso aqui chama-se equilíbrio. É um exemplo do equilíbrio que o crente deve ter. Todos nós, para lidar com esses sentimentos, sem se machucar, sem prejudicar quem está perto, do lado, na frente e atrás, marido, mulher. Tem muita gente que está aí machucada por conta desses sentimentos. A pessoa está desequilibrada, não sabe como lidar com a ansiedade, com a depressão, com, enfim, com o ódio, e até com a alegria. A pessoa faz tanta alegria e faz coisa que não deve fazer. Isso, falta de equilíbrio. Muito obrigado, Jaqueline Silva está nos assistindo, obrigado. Beta Araújo, obrigado. Val Serra, obrigado, Val. Edenilza Correia, obrigado por sua assistência. Marlon, obrigado Marlon, lá em São Paulo, obrigado. Eusébio Júnior aqui, São Gonçalo dos Campos. Rosângela Almeida, obrigado Rosângela. Adna em São Paulo, obrigado. Ditinha, irmão, Ditinha aqui em São Gonçalo dos Campos, Deus abençoe, irmã Ditinha. Marlon, já falei. Vanildo Peixoto, obrigado Vanildo, por sua assistência. Maria do Carmo Sintra, lá em Ipirá, obrigado Carminha. Cecília Cidade, Conceição da Feira, obrigado por sua assistência. Muita gente bonita aqui que está nos assistindo. Ana Dalva Soares, obrigado Dalva. Dá um cheiro no jó aí, viu? Muito obrigado, Dalva, pela assistência de vocês. Ó. O meu abraço também, irmã Nalva, lá em Salvador, pastor Paulo Lima, Vivi Lisboa. Deus abençoe vocês. Não? Muita gente está aqui assistindo. Eu fico muito feliz em poder ser útil a vocês nessas lives. Amanhã a gente volta. Tem um pouco mais de música. Esse é o meu lugar, eu sei. E não adianta o inimigo tentar. Nem perto de mim vai conseguir chegar. Não, não. E na posição eu vou ficar, esperando a minha bênção chegar. Quem me prometeu não vai falhar. O que Deus me deu, ninguém vai tomar. No horizonte da tua vida, o sol vai brilhar, o sol da justiça pra você. Sim, vai brilhar em uma noite de choro. Você não vai morrer. Há um rico tesouro Tá vendo? no teu amanhecer.
Segura aí, irmão. Segura aí a bênção, viu? Mantenha o equilíbrio aí em todas as situações, esses sentimentos, ó. Segura. Todo mundo tem fases na vida. A noite que traz o choro e o dia a alegria. Eu só quero esperar o meu dia chegar. O que Deus me deu, ninguém vai me tomar. Onde Ele me pôs, esse é o meu lugar, eu sei. E não adianta o inimigo tentar, nem perto de mim vai conseguir chegar. Não, não, e na posição eu vou ficar, esperando a minha bênção chegar. Quem me prometeu não vai falhar. O que Deus me deu, ninguém vai tomar. No horizonte da tua vida, o sol vai brilhar, o sol da justiça pra você. Sim, vai brilhar em uma noite de choro. Você não vai morrer. Há um rico tesouro no teu amanhecer. No teu amanhecer. No teu amanhecer. Obrigado, gente. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos com uma nova live em nome de Jesus. Boa noite a todos e a paz do Senhor.